Boa noite a todos, Vanderlei, estou aqui, quero compartilhar com vocês uma palavra, né? Hoje foi um dia assim maravilhoso para mim, um dia especial, fiquei meditando na palavra e é um dia que hoje meu filho faz aniversário, hoje é 6 de novembro de 2022 e eu tenho um dos meus príncipes que faz aniversário hoje. E já desde manhã eu escrevi algumas coisas para ele. E ali, o que eu tenho para falar? O que eu tenho... Eu até falei para ele, né? O que eu tenho... O que um pai pode desejar para o filho, né? De melhor, né? Porque a nível de presente, existem vários presentes, né? Que são materiais que eu poderia dar e até aqueles que eu desejaria dar que eu não tenho condições de dar, por custar muito caro. Mas eu falei para ele o que é a coisa mais importante, o que um pai gostaria de dar para o seu filho. O que eu gostaria de dar e o que eu entendo que um pai gostaria é dar o melhor para o seu filho. Seria salvá-lo, seria ele ter sabedoria de como lidar em todas as situações. Isso é que eu queria para ele, né? E eu creio na Bíblia, eu professo a minha fé, eu sou crente que a Bíblia, esses 66 livros escritos, foram inspirados pelo Espírito de Deus. E homens escreveram eles em tempo diferente, em continentes diferentes. Isso me convence muito, porque seria impossível, se não fosse só uma pessoa orientando o que cada um escrevesse, haveria controvérsia, e ela não há controvérsia na palavra. A palavra ela é fantástica. E eu falei que o que mais eu desejaria para o meu filho é o Espírito de Deus dentro dele, sobre a vida dele, orientando ele. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que quem tem o Espírito de Deus vence o mundo. O mundo jaz o maligno e ele vence o mundo. Ele tem a direção para caminhar nesse mundo. E o mundo é implacável, a vida ela é implacável. A verdade é que nós somos acometidos de vários fatores. Hoje nós estamos vivendo um momento político onde há várias injustiças, não importa o lado que seja, se é esquerda ou se é direita, mas muitos pensam que, de um lado e de outro, se sente injustiçado, se sente debaixo de mentira, de opressão, se sente lesado. E o que eu mais quero para o meu filho e para todo ser humano é que tenha o Espírito de Deus. Porque ele é o Espírito da verdade, não é o Espírito da mentira. Com ele nós discernimos tudo. E aí eu queria partilhar com você algumas palavras aqui rápidas. Uma está em Hebreus 4, 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vocês veem que essa palavra está dizendo que a Bíblia tem essa função. Ela separa daquilo que é carnal e do que é espiritual. Ela vem e, como uma espada, ela penetra muito mais do que uma espada, porque uma espada pode ser enfiada aqui, uma de dois gumes, e entrar muito fácil dentro de mim. Mas essa palavra aqui, ela é muito mais até do que uma espada do que de dois gumes, porque ela vai lá na alma, ela divide o que é carnal do que é espiritual, ela mostra, ela tem essa função de mostrar o que eu penso e as intenções do meu coração. Então ela tem uma função. A pessoa que é crente em Cristo Jesus, que se diz cristão, que segue a palavra de Deus, que quer ter comunhão com esse Cristo, com esse Jesus que diz as Escrituras, ele tem que andar com essa espada para matar o que é carnal. Então, eu só discerno as minhas atitudes, os meus pensamentos e as intenções dos meus pensamentos através da palavra. Aí eu vejo, está dentro ou está fora do que Cristo falou? É isso que ela tem. Por isso que ele diz assim, logo depois, ele fala assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, no 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Deus conhece o meu coração,
Ele sonda o meu coração, Ele sabe as intenções do meu coração. Eu, por mais que os outros não me conheçam, não importa, mas Deus me conhece, né? E aqui a palavra dele vem com essa função. E ele diz outra coisa que aqui na outra parte, quando ele diz, em Hebreus 5, logo depois aqui, ele diz assim, ó, ele fala aqui, ó, porque devemos... Perdão, é aqui, ó. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, isso aqui é falando de Yeshua, de Jesus, fazendo isso diante do Pai dele, pedindo, que era o único que pode livrar da morte, é o Pai. O Filho é o Filho, o Pai é o Pai. Não rola esse negócio, aqui ele se transforma em Pai e Filho, meu Deus do céu, não é nada disso. O Filho é o Filho e o Pai é o Pai. O Filho se submeteu à vontade do Pai e por amor de nós, o Pai deu o seu Filho em sacrifício para nós, para que a gente tivesse a vida eterna. Aí olha só, ele fala aqui, ó, o qual, vou repetir no 7, Hebreus 5, 7, o qual nos dias da sua carne, Jesus aqui em carne, oferecendo com grande amor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, ele mostra que ele obedeceu o Pai. E esse é o amor dele para com o Pai, a obediência. E, no 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É isso que eu quero chegar aqui. Então você vê que a partir do momento que Jesus teve morte de cruz, todo que morre no madeiro era maldito. Ele se tornou maldito, se fez maldição por nós, pela sua morte, seu sangue derramado. E quando o Pai o ressuscitou dos mortos, que ele não era para morrer, não tinha pecado, né? Ele era sem pecado, mas ele morreu porque ele tomou sobre ele os nossos pecados. Então aqui ele deu a vitória. Mas olha só que ele fala aqui. Aí aqui a eterna salvação para todos que lhe obedecem. E aí é muito importante agora que eu li isso aqui, eu vou para a parte agora mais importante da palavra de Deus, que ela é Shema Israel, ouve Israel. Quando ele fala em Deuteronômio 6, por exemplo, tem outras passagens, mas aqui no 6, no versículo 4, ele diz assim, ouve Israel, dá ouvidos, obedece Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, vocês veem que não há uma controvérsia. Hoje eu acabei de sair agora, escutei uma palavra que me lembrou, né? A palavra foi essa, o amor de Cristo. Então, o amor de Cristo, ele é expresso na minha vida quando eu obedeço ele. Às vezes eu ficava muito confuso com isso. Aqui, olha só, vou repetir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha só o que ele fala. E lá em Mateus, quando perguntam a Jesus dos mandamentos dele, ele fala que os mandamentos deles, todos eles se cumprem quando faz dois. Ele resumiu em dois. Ele não eliminou os mandamentos. Jamais. Mandamentos são vida. São maravilhosos os mandamentos. Então, ele resumiu em dois. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, com todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, quando ele fala com teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças, e quando fala de amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, olha, agora ficou muito claro para mim. Tem tudo a ver com o que eu falei no Hebreus 4,
A espada vem, a palavra de Deus é como se fosse uma espada, ele discerne se eu estou amando Deus como. Porque, na verdade, quando ele fala aqui em Hebreus que ele vai discernir, agora eu comigo mesmo, eu agora entendo se eu estou amando Deus ou não. Porque eu posso amar Deus, às vezes eu achava uma coisa absurda, às vezes eu falava, pô, mas eu amo tanto meu filho, quero até dar a minha vida pelo meu filho, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, né? E aí fica aquela confusão, e aí fica todo mundo falando, o que é o amor de Deus, o que não é o amor de Deus? E aí ficou muito claro isso para mim. Quando ele fala, ouve Israel, obedece Israel. O amor a Deus é obediência aos seus mandamentos, aos seus princípios. É isso que é o amor de Deus. Então hoje eu vejo que eu preciso colocar todo o meu coração, toda a minha alma e todas as minhas forças. Por isso que tem uma passagem que ele diz assim, você não resistiu até o sangue ainda. Ele diz que não há tentação que não possa resistir com o Senhor. Então se converter, crer no Senhor, é se arrepender de tudo aquilo que eu faço que é contra a palavra de Deus. Que não vai de acordo com a palavra de Deus, com os seus mandamentos. Pô, ainda tem gente pregando que o mandamento acabou, é lei, é legalismo, é não sei o que, meu Deus do céu, misericórdia. Isso é o contrário, é anticristo. Porque tudo que Deus quer é que a gente obedeça os seus mandamentos. Aí vem aquele papo lá, isso, sempre aquele papo, que a pessoa sente o pecador, fala, pô, mas ninguém consegue obedecer tudo. Ah, meu Deus do céu, para com isso. Olha só, a minha vida hoje é uma vida que eu tento amar a Deus sobre todas as coisas. Então, na hora que eu estou com a minha esposa, é muito fácil saber se eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ele fala, poxa, ame ela como Cristo amou sua igreja. Suporte ela. Em amor é o quê? Dando assessoria nas suas necessidades, sejam emocionais, espirituais, sejam materiais, seja no que for. Honre ela. Pô, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou trair? Como é que eu vou ficar de gracinha com outra mulher? Como é que eu vou dar brecha? É isso que ele está falando. Aqui eu mostro o amor. É dessa forma daqui. E às vezes para isso se precisa botar toda a força. Precisa resistir. Existem tentações. Quando ele fala aqui, ele fala sobre o suborno. Na parte profissional, eu sou um consultor, eu sou um vendedor. Meu Deus, tem pessoas que me conhecem, são amigos, e não acreditam às vezes em mim. Acham que eu estou ali só com problema de dinheiro. Isso é o coração deles falando, não é o meu. Agora, olha aqui o que eu vou ratificar, porque toda palavra, olha pessoal, é só pegar a palavra de Gênesis e Apocalipse, vai pegar o tempo todo, vai ratificar a maior importância que tem. Por isso que ele diz no Shema Israel, ele fala, tanto é que o ensinamento de um pai para um filho é a coisa mais importante que tem, porque é a perpetuação do amor de Deus em nós, do amor de Cristo em nós. Por isso que ele falou sempre, eu faço tudo que meu pai me manda. O que meu pai fala é o que eu vou fazer. Ele está sempre falando isso. É a obediência que ele fala. Então tudo que o Senhor quer, o amar a ele não está competindo do meu amor com meu filho, com mulher, com meu pai, com amigo, tem nada disso. O amor que ele quer, e eu mostro o amor, é quando eu obedeço o que ele manda. É isso que ele quer. Olha só o que ele fala em 1 Coríntios 13. Por isso que o amor não é sentimento. O amor é um mandamento. O amor é uma decisão. Decidir amar o Senhor é quando eu agora, não importa as minhas convicções, a verdade é que eu entendo que Ele é a verdade, Ele é o caminho. Isso tudo é racional, não é sentimental. Não tem nada a ver com sentimento, tem nada a ver com o que eu acho ou não. É prático, não é choro. Eu não mostro amor ao Senhor quando eu levo meus dízimos e as minhas ofertas para Ele, que eu o adoro, é porque é racional. É porque Ele falou. Eu confio que Ele é o provedor. Eu confio que nada vai me faltar.
e eu honro ele com os dízimos e as ofertas que ele me deu, que é dele tudo. Então, é tudo racional. Aí eu mostro amor a ele, eu mostro confiança nele. Quantas vezes eu confiei em homens e fiquei decepcionado. Quantas vezes eu confiei em mulheres e fiquei decepcionado. Agora nele, quando eu entrego, quando eu adoro com meus dízimos e ofertas, por isso que é importantíssimo fazer isso com alegria, com a certeza que aquilo que eu estou fazendo não é para homens, é para aquele que tem poder de provisionar tudo. Vocês sabem que quando Moisés chegou lá no deserto, e ele falou assim no deserto, porque eles saíram do Egito, foram libertos do Egito, e o povo do Egito chamava eles e falava, toma, dava ouro para eles, dava tecido, dava tudo para eles. Eles levaram os despojos do Egito, porque olha só que coisa tremenda, o povo pessoal do Egito toma tudo e vai embora, sai daqui. E aí quando chegou no deserto, Moisés conclamou o povo e ainda falou, só aqueles que têm alegria no coração, traga para que a gente pudesse, o que Deus tinha dado a direção, fazer o tabernáculo do Senhor. E aí ele diz que teve uma hora que ele falou, para, chega, já tem demais. E aqueles traziam com alegria. Por quê? Porque era o único povo no mundo inteiro que podia dizer, o Senhor está no meio de nós. Ou era numa coluna de fogo, ou era na coluna de fumaça. O Senhor estava no meio de nós. Como? Por que travar um pedido de Deus? Ele era o provedor, não faltou nada no deserto. 1000 vezes melhor no deserto com Deus do que em Manhattan na cobertura sem ele. E isso era o povo mostrando o amor, porque na hora que falava o que era para fazer conforme Deus tinha mandado, eles obedeciam. Então, esse papo de que ninguém consegue cumprir a lei, pô, arranca isso, a lei que tem que sair é do pecado, essa é que tem que morrer na nossa vida, porque essa é que leva para a morte, a lei de Deus não leva para a vida. E isso está escrito lá em Romanos. Aí olha o que é que diz aqui em 1 Coríntios 13, já falei uma coisa que não estava nem programado, mas é aqui, ó, ele diz assim, ó, o amor é bondoso. Não, preste atenção, pessoal, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. E aí ele vai continuar falando, mas na verdade é que cada coisa dessa que ele fala é porque ele diz o amor é sofredor. Por quê? Por que o amor é sofredor? Porque às vezes está sofrimentos por atitudes que eu tenho que obedecer do que Deus manda fazer. Ele é benigno, ou seja, então por mais que aquele que te faça um mal, ele manda, paga bem com mal. Ora por aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem, você ama. Clama por aqueles que estão aí, ó, te fazendo mal. Olha só, ele fala, o amor não é invejoso. Então ele está mandando, não tem inveja daquele, não cobice as coisas dos outros. Ele diz que é muito fácil chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu sempre falo isso. Uma vez um irmão amado, que saudade deu dele agora, Andrezão, ele chegou para mim e falou assim, Dedê, olha só, se alegrar, chorar com os que choram é até fácil, porque está consolando alguém que está na pior. Agora ele falou, agora se alegrar com os que se alegram, às vezes é difícil, às vezes você está duro que nem coco, você está ali no maior sofrimento, aí você está, às vezes, até foi abandonado, te rejeitaram, e aí você chega, o outro fala assim, poxa, vou me casar. Aí o outro diz assim, olha, fui promovido, olha, comprei um carro novo. Aí eu quero ver se alegrar com os que se alegram. E nesse dia, ele foi o que falou isso para mim, ele até falou, pô, Dedê, fui promovido. Ele foi promovido, comprou carro novo, e eu não estava na situação, eu estava na situação bem diferente mesmo, bem ruim. E olha, eu fiquei feliz, olha aí a espada de 2 gumes mostrando os meus pensamentos e a intenção do meu coração. Eu me alegrei com ele. A vitória dele foi a minha, não de boca para fora. Ele não está nem vendo agora, nem sabe disso, mas saiu de dentro de mim.
que alegria que me deu. Então isso é um fruto de Deus sobre a minha vida. Então quando eu faço isso, quando eu reajo assim, o amor de Cristo está sobre a vida de uma pessoa assim. Não estou falando que esteja sobre a minha, estou falando porque isso foi uma experiência que eu vivi. E aí olha, ele continua, não se soberbece, não se acha melhor do que ninguém, sabe que tudo na vida dele é honra e glória do Senhor. Oh, meu Deus, é a casa, é tudo que ele tem, o que ele come, o que ele veste, de tudo, de tudo. Os acontecimentos, a gente consegue ver que é Deus. Aí ele fala assim, não se importa com indecência. E aí? Começa a olhar teu coração, como é que tu está se portando? Com lascívia, com seduções, como é que tá tuas atitudes? Ele diz isso. Aí ele fala assim, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Talvez agora eu lendo agora as outras coisas, e pelo que eu comentei contigo agora, que você está me escutando, dá para você entender. Olha o que é o amor. É prático. Como é que você diz que ama e rouba alguém? Como é que você diz que ama e manipula? E aí tu ama e mente para a pessoa. Não, eu vou lá, eu vou fazer isso contigo. Não, tá fechado. Não dá, não é isso. Então ele fala assim, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é bondoso, é paciente, tudo crê, tudo suporta. Não sou eu quem vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Sou servo por amor a Cristo, que deu sua vida por mim. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Aqui ele vai ratificar. Tanto é que ele fala que sem amor nada vale. Por quê? Porque não adianta eu pegar e dar dinheiro para alguém, ou eu faço uma média com alguém. Não adianta atitudes para eu querer produzir a minha reputação ou dizer que eu estou bem com alguém. Não, não. Aí ele diz, sem amor nada vale. O poderio não erra quando eu digo aqui, se você não tiver um comportamento de fazer como Deus manda fazer em cada atitude sua, nada vale. Não vale. Então, isso aqui é importante. Todo o centro da palavra é ele dar Cristo por nós. Então o centro é Cristo. Cristo é salvação. Ele, como eu li lá em Hebreus, quando o Pai o ressuscitou dos mortos e que deu vida a ele, e todo aquele que nele crê, mas obedece o que ele manda, ele diz que terá essa salvação. Então vocês veem como é fácil ter a salvação. É crer no Jesus que diz as Escrituras e buscar ter uma vida de obedecer o que ele manda fazer. Aí tem gente que ainda diz que a lei acabou, não está pregando o que Deus está mandando. É o contrário. Ele falou, eu vou te dar Cristo para você conseguir viver uma vida de obediência a Deus. Mas aí eu posso vacilar nisso ou naquilo. Ele fala, calma, tu tem um advogado. Mas que o pecado seja para ti como o tropeço. Eu não lembro a última vez que eu tropecei. Dei uma topada andando no meio da rua, eu não lembro. Que seja assim um pecado. Se eu for ver, não tenho uma vida de mentira. Eu não tenho uma vida mais de roubo, de drogas, de prostituição. Não, vida disso eu não tenho. É isso que ele está dizendo. A vida agora é o contrário. Eu agora passei uma experiência que teve um amigo que me xingou. Falei nada para ele, estou querendo o melhor para ele. Só falando um montão de palavrão. E aí, o que eu faço com uma pessoa dessa? Eu preciso exercer agora eu preciso botar em prática. Chama Israel, ouve. Eu não posso ir na tentação de querer sujar o meu coração. A palavra nos ensina sobre isso, sabia? A palavra nos ensina sobre isso. Como é importante. Às vezes eu tenho que guardar o meu coração, porque do meu coração procede as fontes da vida. O que é isso? Eu não posso permitir que outros venham sujar o meu coração. Agora nós estamos vivendo esse momento de eleição,
E aí, quando eu percebi, eu fui ver que eu estava ressentido com algumas pessoas, não só pela eleição, porque aí eu fiz um inventário da minha relação com Deus, a consciência com Deus, eu tomei essa consciência com Deus e fui me examinar. Examine-se um homem a si mesmo. E eu fui me examinar, quando eu fui ver, eu falei, estou ressentido com fulano, com ciclano, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. O que é que eu tenho que fazer? Tem que limpar meu coração. É isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que guardar. Porque se os outros me xingam, se os outros me ofendem, se os outros fazem o que for, a maneira como eu tenho que reagir, não é igual. Não é igual. Eu tenho que reagir como Deus fala. Agora eu entendo muito claro quando Deus fala, quando te baterem numa face, dá outra. Se te pedirem a camisa, dá também a capa. Te pedir para dar 1 quilômetro, dá 2. Porque aí ele fala, seja misericordioso como eu sou. Porque Estevão não era Jesus Cristo, mas ele levou uma pedrada, morreu apedrejado, e ele ainda conseguiu falar para o pai, pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Eles estão loucos, estão apedrejando que não é para apedrejar. Então, Estevão não estava sendo superior. A palavra não está mandando dizer que eu sou melhor do que o outro que me xingou. Não, eu sou humano igual. Mas ele está dizendo, ame com o amor de Cristo. Ele não sabe o que está fazendo. É isso que ele está falando. É só isso. Estevão estava numa outra posição. O amor de Cristo estava sobre a vida dele. Ele vivia em obediência ao que Deus falava. Deus libertou ele. Ele já não estava mais vivendo debaixo de dependência de pessoas, lugares e coisas. De prestígio, poder e dinheiro e sexo. Ele não estava vivendo mais debaixo disso. Então ele estava livre. Por isso que tem muitos que estão dentro de uma cadeia física, mas estão livres porque estão com o amor de Cristo. E tem muitos que estão andando por aí, às vezes nas mansões, comprando imóveis, sentados em carrões, mas escravos, presos do egoísmo, da doença, como ele fala aqui, que o pecado que gera o pecado não é o diabo. Tiago fala, vou encerrar com essa só para ler, para a gente ler, e vou encerrar agora aqui, já está 27 minutos o áudio. Então, vamos aqui, ó. Tiago fala assim, ó, só para encerrar. Cadê? Tiraram o Tiago daqui da Bíblia? Não. Que essa Bíblia aqui é uma Bíblia nova. Aqui, ó. E Tiago, ele fala assim, ó. Ele diz assim, ó. Só para encerrar. Que ele fala assim, ó. Cadê? Tá aqui, ó. O rico, tá aqui, ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Como é que ele entende que é tentação? Como é que ele resiste à tentação? Ele diz que o que suporta a tentação? Por causa do amor de Cristo. É o amor de Cristo que me dá suporte para resistir. Sem o amor de Cristo, eu estou amando mais o mundo. Por isso que ele ainda diz aqui em Tiago, ele fala assim, aqueles que amam o mundo, que têm comunhão com as coisas do mundo, torna-se inimigo meu. Ele não está nem dizendo que é inimigo de Deus, ele está falando que se torna, porque você fica escravo da carne, escravo do pecado. O que vem sobre a vida da pessoa é a lei do pecado, que essa é que leva à morte, não é a lei de Deus. Aí ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta, repetindo, né, a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora vem a parte, ó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade, pelo seu ego, que aqui é tudo em torno dele, querendo satisfazer a carne. Esse desejo é que gera o pecado, porque quando eu consumo o fato, eu simplesmente, aí dou a luz ao pecado. E aí ele diz, ó, não é... Ó, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então não está falando do diabo,
O diabo pode apresentar, colocar situações, fazer armadilhas para eu cair. Mas, na verdade, o que me faz cair é a minha vontade própria. Quando o amor de Cristo vem sobre a nossa vida, eu tenho vontade de ser outra pessoa, de pedir perdão que eu prejudiquei. Quando eu faço uma besteira, eu boto a mão na cabeça. É difícil pra caramba, mas eu falo, me perdoa. Eu reparo, eu pago quem me deve, eu reparo as pessoas que eu causei o dano. Eu quero dizer para as pessoas, até a Bíblia fala, que é como se eu achasse uma pedra preciosa, maravilhosa, vendia tudo e queria comprar isso, que eu queria contar para todos. É lícito. Uma pessoa que não quer contar para o outro, que tem uma nova vida agora, num mundo tão tribulado, com tantas aflições, não está com o amor de Cristo. Então é isso aí. Fica na paz. É isso que eu queria partilhar com vocês. E um beijo no coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e te dê o shalom dele. A todos nós. Beijo.